Essa é a primeira aula de uma série de aulas que vão ver aqui agora nessa biblioteca de sets. Essa aula é uma aula piloto. Eu quero que vocês deixem aqui depois de assistir esse vídeo, nos comentários aqui embaixo, o que vocês acharam da aula, do que vocês gostaram e do que vocês não gostaram, para nas outras aulas a gente fazer talvez diferente. Hoje eu vou fazer um set aqui que eu vou usar o snoot, um flash aqui com o snoot, a tocha, o snoot, e ele vem ou não com uma lente. Você tem a opção de comprar ele já com a lente, ou você pode, se você já tiver uma lente fixa, usar ela também para fazer a projeção do snoot. O snoot nada mais é do que um acessório que você coloca figuras aqui dentro. Vou colocar até a imagem aqui das outras figuras. E você encaixa essa figura aqui e o snoot vai projetar essa imagem lá no fundo do estúdio. A lente é indispensável para essa imagem ser projetada. Sem a lente, o snoot não funciona. Então, na hora de comprar o snoot, você tem, né, a opção de comprar ele com a lente e sem a lente. Um detalhe do snoot, ele só funciona com lente fixa, não funciona você colocar uma lente que não seja fixa nele. E a milimetragem da lente, né, 35mm, 50mm, 85mm, isso vai fazer uma diferença na imagem que vai ser projetada lá. A lente 35, por exemplo, ela projeta a imagem maior. Se eu coloco aqui uma lente 50 e uma lente 85, essa imagem vai diminuindo a projeção dela lá na parede. Então, eu estou usando aqui hoje a 35mm para fazer a projeção lá com o snoot. Um outro detalhe, eu sempre uso o snoot na potência máxima aqui do flash, porque o snoot ele dá uma abafada na luz. Esse flash, por exemplo, essa tocha, né, ela tem 300 watts de potência. Com o snoot ela vai lá para, sei lá, 50 watts. Então, sempre quando eu uso o snoot, ele tira um pouquinho da potência do flash. Hoje, por exemplo, esse set que eu vou fazer, eu vou usar o snoot aqui na potência máxima, fazendo essa projeção lá na parede. Eu coloquei aqui a imagem de um filete, que é o que vai ser projetado lá, e eu coloquei um outro flash ali do lado esquerdo, com uma gelatina de cor. Coloquei uma gelatina vermelha nesse flash para fazer uma cor nas sombras. Na verdade, primeiro eu vou deixar esse flash desligado para vocês verem o efeito que tem só o snoot com a imagem. Estou aqui com a Larissa vai ser a nossa modelo aqui dessa aula. Lembrei de um outro detalhe aqui do snoot. Quando você usa o snoot, no caso esse flash, ele tem uma lâmpada de modelagem, né? O ideal é você usar o snoot com uma lâmpada de modelagem forte para você ver já antes, né, de fotografar a imagem sendo projetada lá na parede. Nesse caso eu tirei, vou dar só um clique para vocês verem a imagem lá, ó, do recorte, mas eu tirei a lâmpada de modelagem do flash porque os flashes da Godox, as lâmpadas que vêm nele, elas esquentam muito. Inclusive aquela tocha, uma outra tocha que eu comprei aqui da Godox, ela derreteu aqui na frente com o soft, por causa do superaquecimento da lâmpada, ela derreteu a parte da frente do flash e eu não uso mais as lâmpadas de modelagem aqui nas tochas da Godox. Eu troquei as lâmpadas de modelagem por outras mais potentes, que são de LED, que não esquentam. Porém, elas não funcionam, elas não cabem, eu não consigo encaixar o snoot aqui com a lâmpada de modelagem dentro. Então, se você ainda for comprar o snoot, for comprar uma tocha para usar com o snoot, eu aconselho comprar alguma que já tenha a lâmpada de modelagem de LED, que não esquente, ou se você também preferir, pode usar o snoot em uma tocha de LED, não necessariamente ele funciona só no flash. Você pode usar o snoot também com flash, tanto com flash quanto com LED. Aí com LED não tem problema, é só usar a própria luz do LED e o LED não esquenta, né? Como essa lâmpada aqui de modelagem da Godox. Mais um último detalhe do snoot, você tem que apagar todas as lâmpadas do estúdio. Aqui no caso, por exemplo, eu estou fazendo o vídeo usando essa luz aqui que está me iluminando, eu vou ter que tirar ela, vou chegar ela para o lado aqui. Não vou apagar ela não, vou só chegar ela para o lado e o estúdio vai ficar bem escuro agora só para receber a luz do snoot. Porque se eu estou com outras lâmpadas acesas aqui, a sombra, né? O snoot ele vai projetar uma imagem, o resto é tudo sombra. Se tem outras lâmpadas acesas, como o snoot ele tira a potência do flash, eu vou precisar usar uma configuração aqui, um ISO mais alto, uma abertura maior, então eu acabo pegando outras luzes também que não são o flash do estúdio. Então, no caso, vai ficar escuro aqui um pouquinho, né, enquanto eu estou fotografando, mas é só por causa desse detalhe aqui do snoot. Aqui no snoot, quando você coloca a lente na frente, você consegue deixar a imagem focada ou não. Eu posso mexer aqui no foco da lente que eu vou deixar essa projeção da imagem nítida, toda definida, ou eu posso mexer aqui no foco dela e deixar ela propositalmente desfocada se eu quiser. Vou dar um clique aqui para a gente ver. Ó, ela está desfocadinha.
Quando você está com a lâmpada de modelagem, você já consegue ver a projeção, então fica mais fácil para você acertar onde que a projeção está ali na parede. Agora eu vou mexer no foco aqui para deixar ela mais focada. Deixa eu ver. Isso, agora a projeção ficou toda focada. Esse é o resultado do snoot sem nenhum outro flash. O que eu vou fazer aqui agora é ligar uma segunda tocha de flash para eu dar cor nessas sombras, né? Poderia usar do jeito que tá, poderia até fazer uns cliques aqui. Larissa, deixa eu só fazer um outro clique. Ó, poderia fazer um ensaio todo assim que também ia ficar bonito, mas o set que eu escolhi para fazer aqui hoje nessa aula, vou ligar aqui o outro flash. É um flash que tá, como eu disse, com uma gelatina aqui. Gelatina nada mais é do que um plástico colorido, é um celofane. Você pode encapar aqui a panelinha do flash com o celofane que funciona do mesmo jeito. Eu vou deixar ele, não vou deixar ele apontado direto para o modelo, vou deixar ele apontado mais para o lado ali e vou deixar ele na potência mínima. Como esse flash, ele, mesmo na potência máxima, ele vai sair pouca luz por causa do snoot, o snoot ele tira muita potência do flash. Eu coloquei esse flash aqui que já tem uma potência menor, esse daqui é de 140, esse aqui é de 300. E assim, eu ainda vou usar ele com 25% aqui da carga. Ele vai ficar com uma carga bem menor do que a principal e eu ainda vou virar ele mais para o lado um pouquinho aqui, só para usar essa luz meio que rebatida aqui na parede e vai voltar ali nas sombras. Deixa eu dar um outro clique aqui agora para a gente ver a diferença que ficou de um para o outro. Ó, ele coloriu de um lado só. Ele deixou o lado esquerdo aí colorido e o direito não. Eu poderia, por exemplo, colocar um terceiro flash desse lado aqui com uma outra cor, se eu quisesse. Ou poderia trabalhar desse jeito, mas no caso eu quero que todos os lados fiquem vermelhos, então eu vou precisar virar esse flash um pouquinho aqui para ela. Vou afastar ele um pouco. Um detalhe que eu esqueci de falar. Essa luz principal que está com o modificador, ela está a 3 metros de distância do fundo. A modelo está encostada no fundo e a principal aqui com o snoot está a 3 metros. Então essa aqui eu vou colocar também a 3 metros. Ó. Tá a 3 metros. Eu vou deixar ela agora um pouco mais apontada ali para o modelo. Vou pôr ele aqui mais na frente dela um pouco. Vou fazer um último teste aqui agora para ver. O que aconteceu? Como eu cheguei, apontei essa luz mais para a Larissa, eu ganhei uma sombra ali do lado direito dela. Vou tentar chegar ele mais próximo aqui do fundo, para essa sombra ficar mais lateral. Deixei ele aqui mais ou menos a 1 metro do fundo, e ele está apontado mais para o lado, ele não está virado para o modelo. Espera aí que o snoot está um pouco fora. Aí, acho que está um resultado legal agora. Estou com o lado direito colorido e um pouquinho do outro lado colorido. Isso aqui na edição eu consigo deixar tudo colorido sem nenhum problema. Poderia colocar, né, como eu disse, um outro flash lá do outro lado, ou com uma outra gelatina vermelha para deixar a cor mais uniforme aqui. Ou usar uma outra cor, uma segunda cor talvez, nesse caso ficariam 3 flashes. Ou eu poderia talvez usar ele também direto com a modelo e assumir a sombra que vai projetar ali. Aí fica a critério. É bom fazer esse experimento porque pode ser que fique, dependendo da proposta que você está fazendo aí, do seu conceito, fique bonito assumir as duas sombras. No meu caso aqui, eu acho que, como ela está com o look preto, já estou, né, com a foto um pouco mais escura, se eu jogar uma outra sombra ali, eu acho que vai ficar um pouco pesado. Então eu vou manter assim. Vamos fazer assim, Larissa. Vamos começar então. Pode fazer tipo os braços mais soltos e tenta só não sair muito do lugar, porque o snoot ele vai projetar o filete aí, sair, a gente vai ficar fora da luz. Pode fazer muito carão, talvez os movimentos para frente no mesmo lugar que você está. Vamos lá. Eu sempre fotografo, né? Já falei em outras aulas, quando eu faço foto de corpo inteiro eu abaixo, para não ficar para não achatar a modelo, para dar uma alongada nela. Eu vou começar fazendo assim. Vamos lá, Larissa. Isso, lindo. Pode fechar o casaco talvez um pouco assim, ó. Aí. Isso. Isso. Pode movimentar sem jogar ele com a mão, sabe? Você vai vir pra frente, mas deixa o casaco... Pode fazer o movimento dele sozinho. Isso, ficou linda essa. Aí. Uma paradona. Aí. Isso, lindo. Lindo, lindo. Vou pegar umas de rosto agora. Legal. Vem com as duas mãos aqui, ó. Isso. Pode fazer sem olhar na câmera. Olha mais de lado aqui, ó. Aí, perfeito. Isso. Vou pegar um pouco mais de lado aqui agora pra ver.
Ah, ficou bem legal. Pode afastar um pouco do fundo, dá um passo para frente. Isso, continua aí. Uma bem retona assim, ó, parada. Isso, legal. Vamos tentar fazer um passo de lado assim, ó, você vindo para cá e passando exatamente onde você tá. Pode ir mais para lá um pouco. Aí, isso, vai. 2 e foi. Show, de novo. Dá mais um passo para frente, acho que vai ficar legal. Pode vir mais. Fazer umas de rosto aqui mais de lado. Mais uma. O snoot tá ficou uma fora aí, eu acho que ficou até interessante. E foi isso, ó. A gente usou então o snoot, né, para fazer esse fecho principal. Eu usei esse filetinho aqui de imagem para trocar. Ó, eu tiro ele daqui, coloco qualquer uma daquelas outras imagens, encaixo ele aqui de novo e enfio lá no snoot para fazer a projeção. Eu uso muito também o snoot sozinho, sem fazer nenhuma outra intervenção com cor e com outras imagens, né, com círculo, já fiz um com uma estrela. Vou até colocar aqui essas fotos para vocês verem os outros efeitos do snoot. E dá para brincar até com esse snoot para fazer essas variações aí de ensaios, principalmente aqui em estúdio. Tem um outro jeito de você também fazer essa projeção nesse desenho de filete aqui no estúdio sem ter o snoot, né? Vamos supor que você não tem o snoot no estúdio, tem um jeito de fazer ele também, eu já fiz algumas vezes aqui no estúdio, vou mostrar como que eu faço usando tapadeira, né? Eu já mostrei algumas vezes aqui as tapadeiras que eu tenho no estúdio, que são essas duas. E o que eu vou precisar para fazer esse mesmo efeito sem o snoot, primeira coisa, né, tirar o snoot do flash e vou usar ele, deixa eu deixar minha câmera aqui para não ter perigo de acontecer um acidente. Vou tirar o snoot, ó, e eu vou usar o flash do jeito que ele tá, sem nenhum modificador, do jeito que ele tá aqui, ó. Vou deixar ele de lado, vocês já viram também que eu faço isso, eu não deixo ele apontado direto para modelo. Vou puxar ele um pouco mais para trás aqui, ele estava a 3 metros, agora está uns 3,5 metros mais ou menos. E vou puxar as tapadeiras. Vou fazer exatamente esse desenho, né? Vou fazer exatamente esse movimento aqui nas tapadeiras. Vou deixar uma do lado da outra e vou deixar um filete aqui no meio, que é onde vai passar essa luz. Vou trazer ela mais para frente aqui. Vou posicionar ela exatamente na frente aqui desse filete, ó. Deixa eu dar um teste aqui para ver. Tá certinho a posição dele na modelo. Vamos ver lá agora que com certeza a potência do flash vai ficar muito acima agora, porque eu tirei o snoot, ela estava calibrada, ó, tá vendo? Ficou muito forte. Vou diminuir a potência dele aqui tava com carga total, vou deixar ele com meia carga. Deixa eu fechar um pouco esse filete. Quanto mais próximo aqui a tapadeira uma fica da outra, mais fininho vai ficar o filete lá na modelo, ó. E quanto mais eu puxar, quanto mais eu abrir, maior vai ficar o desenho. Tanto que agora, ó, ficou só de um lado, nem fez a marcação do filete. Deixei ele mais fechadinho mesmo. Ó, mesmo efeitozinho do snoot. Inclusive fica eu consigo até deixar ele maior um pouco, porque o filete do snoot ele tem um desenho que ele corta um pouco em cima e embaixo. Desse jeito aqui com a tapadeira, vou dar mais um clique para a gente ver. Vamos lá, Larissa. Ele vai contínuo, né, do chão até o teto, sem ter nenhum corte nesse desenho. A cor lá do fundo ela está um pouco fraca. Vou aumentar aqui a potência do flash, deixar ele na potência máxima agora e vou dar o mesmo clique. Ó, a gente tem agora as sombras coloridas. Isso, como eu disse, é opcional, né? Eu fiz aqui esse set para colorir as sombras, mas poderia simplesmente ter feito só... Vou até desligar aqui de novo. De novo não, né? Vou desligar agora para a gente ver o mesmo set sem a cor. Nesse caso aqui eu achei que ficou até mais legal sem a cor. Deixa eu ver, tá sem lâmpada de modelagem. Mas eu poderia encaixar a lâmpada ali porque, como não tá com o snoot, né? Eu consigo... posso deixar ligado e ele vai projetar a luz lá e eu consigo já ver a projeção sem ter que ficar dando clique, né, sem saber onde que esse flash vai ser projetado. Então essa aqui é uma outra opção de fazer esse mesmo set sem o snoot. Esse foi o primeiro, né, como eu disse, ensaio que a gente fez aqui dessa sequência de ensaios com VRX semanais. Coloca aqui embaixo todas as sugestões que você tem do que você gostou aqui desse vídeo, do que você sentiu falta talvez para nos próximos eu conseguir
ir adaptando e deixando o mais redondo aqui para vocês, né, aproveitar ao máximo aqui desses ensaios gravados que vão vir, tá bom? Te vejo então na próxima semana.